Bom, o Corinthians voltou a vencer, ainda não dá para falar que a crise está resolvida, ainda não dá para falar que o trabalho do Antônio Oliveira vai ser um trabalho bom, um trabalho ruim, mas a verdade é que o Corinthians hoje jogou muito melhor do que vinha jogando nos últimos tempos. Tá certo que pegou uma Portuguesa que não é um adversário que vai dar tanta dificuldade, não é um adversário que vai propor tanto jogo, apesar de todo o esforço que a Portuguesa fez para fazer um bom jogo, criou oportunidades, mas o Corinthians dá um primeiro passo para sair da crise, consegue vencer por 2-0 com um pênalti bastante polêmico em cima do Fagner, com um gol do Yuri Alberto depois de tanto tempo e depois de tantas críticas ele volta a marcar. E nesse vídeo a gente vai falar muito do Corinthians e muito desse pênalti polêmico aí em cima do Fagner. Vamos começar falando aí desse pênalti em cima do Fagner. Pênalti marcado pela arbitragem, mas para muita gente nem pênalti foi. A verdade é que a árbitra, que eu já nem me lembro o nome dela, a árbitra que estava no VAR, ela nem chamou o lance para ser revisado, nem chamou o lance para conferência. Na minha opinião, é um lance bastante difícil de analisar, porque teve o contato sim, o ombro do zagueiro da Portuguesa ele toca no Fagner, mas o Fagner foi bastante malandro aí nesse lance. Se você reparar, quando tem o contato, o Fagner já está a quase 1 metro da bola, ele deu o corte no zagueiro, percebeu que o zagueiro estava deslizando ali, se aproximando, ele segurou a passada para receber o toque, se jogou, valorizou o lance, e a gente sabe que aqui no futebol brasileiro isso é muito normal, ele vai se jogar mesmo, isso vai acontecer, e o juiz acabou marcando aí o pênalti. Para muita gente não foi pênalti, o lance é bastante polêmico, eu assisti alguns programas aí na televisão, teve gente defendendo porque se teve contato é pênalti, teve gente falando que não foi pênalti porque ele se jogou, porque ele aguardou o contato. É muito polêmico esse lance. Eu sinceramente acho que ele se jogou, mas de fato teve contato. Então eu prefiro ficar nesse lance aí em cima do muro. Eu não sou muito de ficar em cima do muro, mas nesse lance eu não vou me posicionar. Até porque se eu falar que foi pênalti ou se eu falar que não foi pênalti, eu não tenho muita certeza aí nessa análise. Eu teria que ver o lance várias outras vezes para poder ter uma opinião formada. Mas deixa aqui sua opinião, me fala o que você acha. Me fala aqui se você acha se foi pênalti mesmo e o juiz está certo. Ou me fala se você acha que o lance precisava de revisão, tinha que ter sido pelo menos visto no VAR para ter certeza do que aconteceu. Deixa aqui sua opinião, o lance é bastante polêmico e eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Já em relação à apresentação do Corinthians em si, a estreia do Antônio Oliveira foi uma boa estreia, ele conseguiu colocar o Pedro Raul e o Yuri Alberto jogando juntos, apesar da lesão do Pedro Raul ainda no primeiro tempo. O time funcionou muito bem assim, conseguiu criar, a Portuguesa durante boa parte do primeiro tempo se defendeu muito bem, criou ali uma oportunidade ou outra, é um time bastante rápido, é um time que sabe jogar bem no contra-ataque, mas o Corinthians conseguiu controlar o jogo, conseguiu se impor, contou aí com essa suposta ajuda do árbitro. Como eu disse, não tenho opinião formada e quero ouvir aqui o que você pensa, mas de modo geral o Corinthians jogou muito melhor do que vinha jogando nas últimas partidas. A estreia do Antônio Oliveira foi uma estreia boa, não dá pra gente dizer ainda que ele vai resolver os problemas que o Corinthians tem tecnicamente, não dá pra dizer ainda que a passagem dele no Corinthians vai ser uma boa passagem, que ele vai terminar bem esse Campeonato Paulista, mas foi uma estreia que pelo menos mostrou em campo um time organizado, um time com vontade de vencer o jogo, não foi aquele time apático que a gente viu do Corinthians nas últimas apresentações, e ele mesmo num trabalho que está ainda começando, ele já mostrou que ele quer um Corinthians ofensivo, um Corinthians protagonista, um Corinthians que vai propor o jogo, um Corinthians que vai buscar o resultado. O Corinthians hoje fez um bom jogo, o Yuri Alberto inclusive voltou a marcar nesse jogo depois de tanta crítica, depois de tanto tempo sem marcar, ele estava sem confiança e estava precisando sim voltar a marcar. Eu acho que ele é um bom jogador, ele teve uma boa passagem pelo Inter e a torcida do Corinthians que lotou na Neoquímica Arena fez mais uma vez a sua parte, apoiou o time, gritou o nome do Yuri Alberto depois do gol. A torcida do Corinthians ela é sempre assim, uma torcida muito fanática, que apoia muito o time, e o Corinthians volta a ter uma esperança aí para terminar pelo menos bem esse Campeonato Paulista. Não acredito que deve se classificar, mas pelo menos ser rebaixado eu acho que o Corinthians não vai. O Corinthians tem um elenco para fazer um Campeonato Paulista muito melhor do que está fazendo, poderia ser um dos protagonistas, poderia estar fazendo um trabalho melhor, mas a chegada do Antônio Oliveira vem pelo menos para corrigir o Corinthians tecnicamente, fazer um bom fim de Paulistão e tentar começar bem o Campeonato Brasileiro. Ainda acho que o Corinthians deve passar algumas dificuldades no Brasileiro, tem muita coisa para corrigir, é um clube que tem problemas dentro e fora de campo. Os problemas dentro de campo,
O Antônio Oliveira parece que tem capacidade para resolver. Fora de campo as coisas são mais complicadas, mas vamos torcer aí para o Corinthians conseguir fazer um fim de Campeonato Paulista decente e começar bem aí o Campeonato Brasileiro. O Antônio Oliveira ele foi bastante corajoso em assumir o Corinthians nessa situação. Estava num bom trabalho no Cuiabá, tinha feito um bom trabalho no Cuiabá no passado, tinha feito um bom trabalho no Cuiabá no passado, vem para o Corinthians numa situação muito difícil e ele pode ser ou o herói que vai tirar o Corinthians dessa situação, pelo menos ajudar o Corinthians a melhorar um pouco a perspectiva, ou se as coisas derem errado, ele pode ficar marcado aí, por exemplo, como um técnico que caiu com o Corinthians no Paulistão. O que eu acho que não vai acontecer, o elenco do Corinthians é muito melhor que isso e tem tudo para pelo menos terminar o Campeonato Paulista melhor do que está agora. O vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, deixa sua opinião aqui sobre o pênalti aí em cima do Fagner. Se você acha que foi pênalti ou se você acha que o lance deveria ser revisado, eu pelo menos acho que deveria ser revisado, mas deixa aqui seu comentário. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.